Mas hoje nós estamos aqui para falar da humanidade de Cristo. Como nós podemos entender a humanidade de Jesus? A humanidade de Jesus Cristo. Aí nós falamos aqui a cristologia. Vamos falar sobre a humanidade de Jesus Cristo. Pois é, Claudio. Nós vamos passar primeiramente pelo aspecto do seu nascimento. Amém. Quando se fala da humanidade de Cristo, temos que começar necessariamente do seu nascimento. E diga-se de passagem que o seu nascimento foi vaticinado já pelo profeta Isaías, como está no capítulo 7, versículo 14 do livro de Isaías. E esta concepção se deu dentro do cumprimento profético, de acordo com Mateus 1, 18 a 20, e também o evangelista Lucas, que escreveu no seu livro, capítulo 1, versículo 35. Seu desenvolvimento foi um desenvolvimento natural, até porque, no aspecto humano, esta a nossa abordagem, no aspecto humano, ele cresceu em graça, em estatura, em conhecimento, em vários sentidos. É bom que se diga que no aspecto divino, vou ressaltar essa expressão, no aspecto divino, Jesus não cresceu 1 milímetro, porque Deus é completo. Daí vem a sua completude. Ele é pleno, Deus é pleno, e Jesus, como divino, não teve que crescer em nenhum aspecto, apenas na sua condição humana. E é esta a nossa abordagem hoje, Cláudio. E nós vamos aqui inserir essa questão. Jesus, como homem, poderia ter pecado? Outra pergunta. Deus não é onipotente? Se Deus é onipotente, não há nada que ele não possa fazer. Então, ele pode pecar? Porque, ao tornar-se humano, Jesus não herdou a culpa legal e uma natureza moral corrupta de seu ancestral Adão. Por que isso não ocorreu, pastor? As instituições religiosas que aceitam a doutrina de Cristo, de que Cristo poderia pecar? Eu disse no nosso texto que são organizações de Laodiceia. Por que organizações de Laodiceia? A semelhança da igreja de Laodiceia, Apocalipse 3, 14, 22, elas podem ser ricas, terem enriquecido, sem sentirem necessidade de coisa alguma. Porém, são espiritualmente desgraçadas, eu vou repetir a palavra, são espiritualmente desgraçados, como diz a Bíblia, miseráveis, pobres, cegas e nuas. É absolutamente impensável imaginar que o Espírito Santo, que regenera os eleitos, poderia levar estes mesmos a aceitar um Cristo pecável. Alguns creem que no seu nascimento foi-lhe ministrada a depravação, fazendo possível ele pecar. Então o problema está aqui. Pelo fato de ter sido Maria que deu luz a Jesus, uma mulher pecadora, Sim. Uma mulher pecadora, como ela mesma diz, isto fez com que Cristo herdasse uma natureza pecaminosa. Isso é verdade? Então, está aí uma pergunta. Será que é possível que no seu nascimento foi-lhe ministrado a depravação, como nas gerações de Adão? É importante lembrar, Cláudio, que Jesus não teve uma descendência humana. Perfeito. Outra coisa outros que creem que Cristo, como homem, poderia ter pecado, ainda que não o tenha cometido. Então, há um grupo que crê que é possível que Jesus tivesse herdado de Maria a natureza pecaminosa, e existe um grupo que defende que, embora Cristo tivesse essa natureza pecaminosa, ele não pecou, mas ele possuía a possibilidade de ter pecado. E, por último, outros creem que esteve no plano de Deus, dá a oportunidade a Satanás, olha aí, Deus dá uma segunda chance para Satanás de tentar
fazer Cristo pecar. Se Cristo passasse por a prova, então ele seria Deus homem. Então a natureza de Cristo, observe o que pensam essas igrejas, a semelhança de Laodiceia. Se Jesus tivesse caído em pecado na tentação de Satanás, ele não seria Deus homem. Mas o teste que o fez Deus homem foi ter passado no teste com Satanás. Então, a tentação do deserto, então? A tentação no deserto. Essa tentação no deserto foi quem condicionou e quem elencou Jesus a ser Deus homem. Quer dizer, foi Satanás, em outras palavras, que o elegeu Deus homem. E não... é como se aí nesse texto estivesse dizendo, aí Jesus se faz Deus homem. Contra todo um discurso bíblico que o verbo se fez carne. Que Jesus já era Deus antes de se fazer homem. Então, ele não precisaria de um teste de Satanás para se transformar em Deus homem. Ele já tinha essa condição. Desde a eternidade, ele é Deus. E homem foi quando ele se fez. Ele se fez homem. Ok. Então, nós vamos responder o seguinte. Que por ele ter tido um nascimento virginal, na realidade, ele estava atendendo duas naturezas. Vamos observar essas condições. A partir do fato de que tanto Mateus como Lucas concordarem em declarar inequivocadamente que Jesus nasceu de uma virgem, sem intervenção de um pai humano, e que ele foi concebido pelo Espírito Santo, isso mostra que Jesus tem uma origem divina. Tanto Mateus como Lucas estão deixando bem claro isso. E é inegável que o profeta Isaías já havia vaticinado, Cláudio, há 700 anos antes de Cristo, de que Jesus haveria de nascer. O menino nasceria e que esse menino seria chamado Deus conosco. E que esse menino que nasceria, ele já era pai da eternidade. Ele não se tornaria pai da eternidade. Já antes do seu nascimento, ele já era pai da eternidade. Deus Todo-Poderoso. Enfim, quando Jesus nasce, Jesus já nasce na condição de Deus homem e não precisou de um teste para se tornar Deus homem. Agora, antes, eu ainda estou desenvolvendo um raciocínio para concluir a pergunta. Sim. Quando Jesus nasce, ele herda consigo a natureza moral corrupta de seu ancestral por intermédio de Maria? Por que ele teve que... Deus não poderia tê-los tão somente... colocado ele no mundo sem passar por uma mulher, para que essas perguntas não se apresentassem hoje. Não seria mais fácil para nós hoje se Jesus não tivesse precisado nascer, ou então Deus o tivesse feito à semelhança de Adão? Deus poderia ter pego o barro novamente e ter feito um outro Adão. Mas aí vem-nos a pergunta. Adão foi feito do barro. Né? Eu pergunto, do que foi feito Jesus? Claramente, Cláudio, Jesus também foi feito do barro. Adão foi feito do barro. E Jesus foi feito do barro. Porque a Bíblia diz que o homem sempre foi pó. E que ao pó retornaria. Sim. Essa também é uma titularidade para Maria. Ela era pó. Morreu e virou pó. Já era pó. E como pó, voltaria ao pó. Agora, é como se Deus tivesse novamente feito Jesus do barro. Só que agora com uma outra condição. Em vez de Deus soprar nas narinas de Maria para que nascesse Jesus, Deus, pela sombra do Onipotente, Espírito Santo,
faz com que o Logos divino, seja fecundado no ventre de Maria e aí nasça um Jesus, Deus homem. Amém. Adão não nasceu Deus homem, nasceu homem. Nada mais é do que feito do barro, não é isso? Sim. Você que estuda hebraico, a palavra é feito do barro, gerado do barro. E a Bíblia diz que Jesus, não só pelo seu posicionamento, mas há quase uma literalidade de que ele foi feito do barro, porque foi feito de Maria. Agora, não foi feito só de Maria. Houve uma intervenção divina. O Espírito Santo, a sombra do Altíssimo, veio sobre Maria. Exatamente. Quando o anjo chega e fala com José, ele diz assim: não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. É do Espírito Santo. É do Espírito Santo. Então, ainda discutindo essa questão, a única maneira dele nascer homem, Cláudio, era ele nascer de mulher. Tinha jeito. Deus fez um homem do barro. E agora Deus vai fazer um segundo homem, entre aspas, do barro. Por isso que Paulo fala aos Romanos, o segundo Adão. Né? O segundo Adão. Foi a única maneira que Deus entendeu na sua sapiência de fazer com que Jesus nascesse homem. Portanto, nascer de Maria era a única condição dele nascer homem, como homem. E a única maneira dele nascer como Deus, era ele ter sido concebido pelo Espírito Santo. Jesus era Deus, só Deus, homem. Como filho de Maria, ele era homem. E como filho de Deus, do Espírito Santo, ele era Deus. Portanto, como filho divino, ele tem poder de libertar o pecado da humanidade e libertar do poder de Satanás. E como ser divino, ele também é homem impecável. Muito bem. Agora, Cláudio, respondendo este questionamento, se Jesus poderia pecar, se Jesus, no seu ministério terreno, ele poderia pecar, então vamos aqui fazer novamente suscitar aquela primeira pergunta. Vamos lá. Deus pode criar uma pedra tão pesada que ele mesmo não possa levantá-la? Se Jesus é Deus, então por que ele não poderia pecar? Mas, se ele é Deus onipotente, como é que ele faria uma pedra que ele não possa levantar? Se ele não pode levantar uma pedra que ele fez, então ele não é onipotente. Ele não é onipotente. Mas se existe uma pedra que ele não possa fazer, ele também não é onipotente. Eis a filosofia por trás dessa questão. Então, se você diz assim, ele pode fazer porque ele é Deus. Aí você diz assim, mas ele tem uma pedra que ele não possa levantar? Aí você pode dizer, não, ele levanta qualquer pedra. Eu pergunto a você, será que está correta essa afirmação? Existe alguma coisa que Deus não possa fazer? E pelo fato dele não poder fazer, ele perde a sua onipotência? Este é o famoso paradoxo da onipotência. Isso é um paradoxo. Vamos continuar a leitura. Geralmente, quem usa esse paradoxo da onipotência não conhece o verdadeiro conceito de onipotência de Deus. Agora sim, agora eu vou responder você. As pessoas geralmente pensam que o fato de Deus ser todo-poderoso, portanto onipotente, representa a sua capacidade de fazer qualquer coisa que queira, até pecar. Não é? A pergunta é, Deus poderia pecar? Com o nascimento de Maria, foi incutido na natureza de Jesus a possibilidade de pecar? Olha a pedra.
Será que Deus, é do interesse de Deus fazer uma pedra que ele não possa levantar? Nós estamos diante de um paradoxo. Qualquer pessoa, entre eu, você, os humanos, tem capacidade de fazer algumas coisas que Deus não pode fazer. Eu faço coisas que Deus não pode fazer? Faço. Nós fazemos coisas que Deus não pode fazer. Mas nem por isso eu sou onipotente. Eu apenas faço coisas que Deus não pode fazer. Nem por isso eu sou onipotente. Eu sou todo-poderoso. Exemplo daquilo, nessa altura você deve estar pensando, o que é que o pastor Vicente pode fazer que Deus não pode fazer? Eu faço. Eu tenho feito. Você pode fazer. Só não gostaria que você fizesse. Porque assim estaria desafiando a Deus. Mas o que é, pastor Vicente? Por exemplo, mentir. Deus não pode mentir. Eu posso mentir. Deus não pode trapacear. Mas ele não é onipotente? É, mas ele não pode trapacear. Deus não pode pecar. Agora chegamos à questão. Se Jesus era 100% homem e 100% Deus, o fato de ser homem não tornou Jesus, não isentou, não anulou a natureza divina da qual ele era. Jesus era Deus e é Deus. Ele, na condição de Deus, não poderia pecar. Não tem nada a ver com o poder ou não poder. E ele não podia pecar, por quê? Pelo fato de não fazer parte da sua natureza. Existem coisas que fazem parte da nossa natureza. E nós fazemos se quisermos. Mas Deus não tem essa natureza pecaminosa. Jesus não herdou essa natureza pecaminosa. Então vamos entender que o fato de dizer que Deus é onipotente não significa, mais uma vez eu repito, vamos sair desse paradoxo. O fato de dizermos que Deus é onipotente não significa que ele possa fazer qualquer coisa. Ele é onipotente, mas tem coisa que ele não pode fazer. Por que ele não pode fazer essas coisas? Eu quero dizer, não é assim que funciona a onipotência. O conceito de onipotência não é Deus não é Deus fazer tudo, o conceito de onipotência. Não é Deus fazer tudo, mas sim poder fazer tudo que não seja contrário à sua natureza, à sua palavra, ao seu caráter. Isto é onipotência. Não há nada que Deus queira fazer, ou deseje fazer, ou venha fazer, que seja contrário à sua natureza. Amém. É que assim como Paulo fala, escreve aos Filipenses, que Deus permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Pois é, Ele não pode negar-se a si mesmo, né? Ele não pode fazer nada contrário ao que ele é. Aquilo que ele é. Então, como Deus, Cláudio, poderia salvar o homem pecador se ele mesmo estava sujeito ao pecado? Aí não tinha jeito, né? Ele não tinha jeito. Como é que ele poderia redimir? Como é que o Espírito Santo poderia me convencer dizendo, Vicente, Jesus Cristo te salva, mas cuidado que até agora ele não pecou, mas ele pode dar uma tropeçada assim, escorregadinha aí e pecar. Então, acho que nós respondemos essa questão de que, embora em tudo tenha sido tentado, contudo sem pecado. É o que o escritor aos Hebreus vai falar, né? É Hebreus, capítulo 4, versículo 15.
Então, Cláudio, dizer que em tudo ele foi pecado, Tentado? aliás, desculpa, que em tudo ele foi tentado, Satanás achava que tentando poderia derrubá-lo, mas estava enganado, porque a sua natureza divina não lhe deu esse desejo, essa opção, o seu caráter, a sua pessoa. Não havia na natureza divina a sua perfeição, a sua totalidade divina, a possibilidade dele pecar. É importante que olhemos para Jesus da seguinte forma, Cláudio. Jesus era homem, mas ele não era um homem caído. Quando alguém quer induzir que Jesus poderia pecar, ele está olhando para si. Não, eu como homem posso pecar. Mas Jesus não foi feito à nossa imagem. Jesus não foi feito homem caído. Adão era alma vivente. Mas Jesus era espírito vivificante. Jesus não poderia pecar, porque ele era Deus. E não havia uma natureza distanciada da outra. Não havia uma natureza que ia para um lado e a outra era contrário. Havia uma interação entre a natureza divina e a natureza humana. Isso conhecido como união hipostática, né? Então, união hipostática, a possibilidade de existir num só ser, natureza divina e natureza humana. Bem colocado. Isto é importante, que essa união hipostática Jesus possuiu, né?